Fala, povão coral! Estamos aqui para mais uma edição do Cast Coral. E antes de tudo, né, torcedor, a gente pede para você se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o teu like, tá passando aqui embaixo na tua tela, ó. Deixa o teu like, acione o sininho das notificações e compartilha essa live para todos os grupos de WhatsApp que você faz aí, que fala sobre o Santa Cruz. Essa live é muito boa, vai ser muito informativa. Estou trazendo duas pessoas que trabalharam por demais para o Santa Cruz Futebol Clube, tiveram números excepcionais e a gente vai mostrar tudo aqui. Mas antes, sem mais delongas, vamos aqui dar uma boa noite aos nossos convidados. Primeiramente, boa noite ao nosso amigo Alan Araújo. Seja bem-vindo ao Cast Coral. Boa noite, Diego. Boa noite ao ouvinte e ao telespectador do Cast Coral. Boa noite a toda a imensa torcida tricolor. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui e em qualquer espaço que a gente possa discutir de maneira construtiva o nosso Santa Cruz. Um abraço também aí, dá uma boa noite ao nosso Guilherme, o Guila. Seja bem-vindo, Guila, ao Cast Coral. Valeu, Diego. Obrigado pelo convite. Boa noite à torcida coral também. Prazer estar aqui. Parabéns pelo programa. Tenho acompanhado não só esse cast como os outros do Santa que surgiram, né? Depois que a gente teve a passagem pelo clube. Parabéns para todo mundo lá do Gera, do Beberibe, o pessoal da arquibancada, o seu. Acho que isso é bem legal e parabéns de verdade pelo trabalho. Vamos fazer a pergunta que a gente sempre faz, né? Costumeiramente com todos os convidados. Quem é Alan Araújo? O torcedor do Santa Cruz saber quem é Alan Araújo, esse que está aqui no Cast Coral. Alan Araújo, essa paixão pelo Santa Cruz, né, começa desde criança. Eu não tenho histórico de familiar de ter dirigentes no clube, sempre fui torcedor de arquibancada. Então eu nasci em 83, tenho exatamente 40 anos e comecei a frequentar o Arruda já em 1984, Guilherme. Então já tenho assim, 39 anos de Arruda. E sempre frequentei as sociais, as cadeiras ali com meu pai. E nessa passagem, nessa transição para a adolescência, eu comecei a ter mais interesse, acesso a redes sociais, e aí eu comecei a me aproximar da órbita do clube, participando do Fórum do Santa Cruz. Mais adiante, ali em 2003, a gente estava sem o site oficial, e Renato Arruda, da Coralnet, me convida para a gente retomar a Coralnet, que estava descontinuada. A gente vai lá, reinicia o projeto da Coralnet, a diretoria, o presidente da época, chama para ser o site oficial do clube naquela época. Então o site tem um crescimento muito absurdo, né? E antes de chegar a me tornar dirigente, eu tive algumas contribuições, na gestão em que Fred Arruda ele foi o vice-presidente. Ele montou um grupo fora da gestão para pensar o planejamento estratégico do clube, com o jeito feito Eduardo Tiburtius, do Village Porto de Galinhas, com Pierre Lucena, que é o presidente do Porto Digital, com Geraldo Magela, que é um executivo em São Paulo, já foi CEO da indústria agenda daqui, e uma série de outras pessoas que não tinham vínculo com a gestão, mas contratou-se consultoria, se desenhou um planejamento para apresentar para a gestão. Eu dei uma contribuição nesse grupo, e aí eu volto ao clube mais adiante, apenas em 2009, quando Fernando Bezerra Coelho é eleito presidente, e Fred Arruda nomeado diretor da divisão de base. E eu não tinha nenhum cargo estatutário, não era diretor, mas ele me chama para colaborar na base. Então, naquela base que em 2009, no Sub-20, a gente tinha Natan, tinha Renatinho, tinha Riquelme, tinha outros jogadores, uns que vingaram, outros que nem tanto assim. Everton Senna, né? Everton Senna, Gilberto, né? Gilberto, ele foi trazido anteriormente por João Maia e Tininho, mas ele joga no profissional em 2008, mas ele volta para a base para completar a formação dele, né? Porque ele ainda tinha um trabalho a ser feito. Então ele, em 2009, 2010, ele ainda jogou na base. E naquele no sub-15 tinha Otávio, Douglas, Rodrigo, Raniel. Então, assim, eram times bem interessantes da base. Pela falta de estrutura, maturidade e organização do clube, a gente acabou não fazendo proveito disso, mas eu atuei como colaborador nesse momento, e aí eu só volto ao clube mesmo para ser diretor de futebol em 18, diretor de futebol em 20, a convite de Tininho, em ambas situações. E em 19, eu participei do núcleo de gestão a convite de Roberto, né, Roberto Freire. Então, como diretor do clube, eu tenho esses 2 episódios, né? 18 e 20 como diretor de futebol e 19 no núcleo de gestão. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória no clube. Eu sempre fui um torcedor que procurei debater, construir, pensar o clube, mas efetivamente como diretor mesmo eu tive atuação apenas na gestão de Constantino. Alan Araújo, a gente vai ainda
espremer um pouquinho mais sobre o Alan, sobre algumas coisas que tá acontecendo no Santa Cruz Futebol Clube, sobre candidatura, se Alan vem, se Alan não vem. A gente tá vendo algumas postagens em redes sociais mencionando o nome do Alan Araújo e ligando ele à candidatura a presidente do Santa Cruz. E agora a gente vai perguntar ao Guilherme Leite, o Guila. Quem é Guilherme Leite? Guilherme Leite, empresário, aí trabalhando com marketing e publicidade há 20 anos, com empresa própria há 15. História no Santa, sou mais velho que Alan, 1 ano. Não tenho tanta passagem pelo Santa como ele, a minha se resume mais à gestão aí de Tininho, né? Trabalhei no Santa 18, 19 e 20, apesar de ter contribuído com a Coral Net, junto com o Renato também, lá no começo da Coral Net, cheguei a me envolver um pouquinho lá com ele também, né? Mas sempre fui torcedor de ir para campo, dificilmente falta o jogo, sempre estou lá. E em 2018, eu me lembro que Rego, que ligou para mim, Bruno Rego, né? Eu não conhecia Tininho ainda, tinha pouquíssimo contato com ele, falei com ele rapidamente, algumas vezes no Arruda. E aí Rego ligou para mim, me apresentou a Tininho, e aí eu recebi o convite, na realidade, para começar o trabalho no Santa como uma pessoa do programa de sócios, né? E aí a gente teve, na eleição, nem sabia como é que ia ser chapa, nem tudo, nem nada. E aí quando o Tininho assume o clube, após a eleição, né, a gente com um curto espaço de tempo lá, acabou tendo que fazer o programa de sócio rapidamente, né, sem base ativa, sem a base de sócio, a gente teve uma série de dificuldades para começar o trabalho lá em 2018, além das financeiras, todo mundo tem conhecimento, né? E aí, no decorrer dos meses, acho que em janeiro de 2018, eu assumi o plano de sócio, aí na sequência vinha trabalhar no departamento de marketing, a convite de Tininho, também ele pediu para assumir as duas coisas. E já no último ano de gestão dele, em 2020, aí a pedido de Roberto também, ele me convidou para também assumir a comunicação de Santa Cruz. Então acabou que no final da gestão eu estava com praticamente 3 departamentos tocando lá dentro do clube, né? Que era sócio, marketing e comunicação. E eu e Alan, a gente ainda ajudava alguma coisa na operação lá, aquela questão de catraca e tal, definição do fornecedor e tudo, né? Com todos os percalços que todo mundo já conhece, a gente tentou corrigir ao máximo lá. Alguns projetos implementados e é isso. E aí, quando saí da gestão, em 2020, né, após a eleição, voltei para o meu lugar que sempre estive, que era na arquibancada, né, sem ter que começar a ver o jogo só no segundo tempo, que eu estava trabalhando. E aí, agora, nos últimos 3 anos aí, né, 21, 22, 23, estou de volta onde eu sempre estive lá, que é na cadeira, na social, na arquibancada, enfim. Cada jogo eu acabo indo para um lugar diferente, tomando a cerveja lá e assistindo o Santa. Pode ser que volte? A princípio não tenho isso, não tenho essa vontade, estou focado totalmente na minha empresa, né? A gente sacrificou muita coisa para estar lá, né? De tempo para a empresa e para a família também, né? E a princípio não tenho essa vontade de estar voltando para Santa Cruz. Continuo ajudando, né? Sempre estive à disposição de qualquer gestão, né? Me coloquei à disposição da gestão que veio após a da gente e na última também, sempre disponível para ajudar no que for necessário, mas não tenho esse interesse de me candidatar a nada no Santa, não. Ô Guilherme, já que a gente já tá com você aí na agulha, né? Veja, hoje a gente sabe que no futebol, né, em geral, né, o marketing e comunicação é um dos pilares principais, se não for o principal, né? Porque assim, no futebol, a bola propriamente dita é o principal, lógico, mas fora dele, se você não tiver um marketing, uma comunicação, se você não tiver um marketing, uma comunicação perfeita, nada funciona. E 18, 19, 20 foram onde a comunicação e o marketing de Santa Cruz funcionaram. Uhum. Antes disso, eu só me lembro que tinha funcionado naquela questão de 2015, 16, com grafite lá, né? Com grafite chega, daquele upgrade lá, tal, dá aquele pump lá e o marketing funciona. Também não é para menos, né? O jogador ajudou, tal, um cara midiático. Mas era uma outra situação. O Santa Cruz estava numa Série B, brigando pelo acesso. Que conseguiu até, né? E conseguiu o acesso, lógico, né? Já 2018, 19 e 20, Santa Cruz era Série C. E 18, diga-se de passagem, Santa Cruz pega o Constantino quando assume, ele assume um clube totalmente desorganizado. Entendeu? Totalmente acabado mesmo, Santa Cruz. E aí, o Guilherme chega lá, consegue organizar a questão do marketing e comunicação do Santa. Eu queria saber, Guilherme, como foi
para tu chegar naquela situação como tu chegou no Santa Cruz e elevar o patamar, principalmente da comunicação de Santa Cruz e marketing, como tu elevou? Como é que funcionou? Qual foram os desafios de Guilherme? Foi o passo a passo e tal? Faz um resumo aí, Guilherme, também sobre essa questão aí. Tem também a questão da marca da cobra coral também e tal. Que é outro ativo importante. Exatamente. Né? A gente vai que nesse acabou ponto. morrendo. Já a gente toca nesse ponto. Mas É. o desafio aí da comunicação e marketing tu elevou. Porque o Santa Cruz era um clube de Série C. E o Santa Cruz tinha comunicação que nem clube de Série B tinha. E a gente fala pro torcedor aí o que foi que o Guilherme... Qual foi a vara mágica que o Guilherme usou ali para aquilo funcionar? Eu acho que não tem vara mágica, era trabalho. Assim, quando a gente chegou no Santa lá, acho que os primeiros meses foi mais de levantamento de como estava a situação, né? E aí, tudo que envolve marketing tem que ser levantado, contratos de licenciados, de patrocínios, como é que estava a própria equipe do marketing, como é que ela estava estruturada, se tinha as pessoas necessárias para executar um bom trabalho, né? A gente sabe, como você falou, a importância do marketing para um clube na situação que você estava, que é de Série C. Eu me recordo bem, se você pegar histórico de faturamento, eu acredito que se você juntar marketing sócio, o faturamento foi até maior do que do próprio direito de imagem, de televisão, desculpa, porque na Série C você praticamente não tinha cota, né? Então, assim, era como você disse, assim, era bem estratégico realmente mesmo, você ter que fazer um bom trabalho lá, né, de arrecadação de sócio e marketing e do comercial junto, para você poder sobreviver na operação do clube, né? E o que a gente encontrou foi praticamente nada de contrato sendo executado, né? A gente fez contratação de empresa para regulamentar a parte de royalties e de licenciados, que já gerou uma receita, refez o programa de sócio, estruturou uma equipe com designer, com o pessoal de motion graphics, de comunicação, de redação, né? A gente acabou usando no decorrer do trabalho também a estrutura da minha empresa que eu tinha antes de entrar no Santa, né? Para poder dar um suporte melhor, principalmente naquele começo ali que a gente ainda não estava entendendo bem como é que estava a equipe, né? Lá tinha que fazer o diagnóstico, ter um bom fotógrafo, né? Que, inclusive, abraço para todo mundo aproveitar o momento para mandar um abraço para todo mundo que fez parte da equipe lá, né? Para o Álvaro Claudino, o Carlos Bala da comunicação. Roda tudo, aquele... O cara foi Santa, depois foi pro esporte, depois voltou pro Santa, foi pro Náutico, tá no esporte. A gente chama ele de Carlos Bala da comunicação, então um abraço para Álvaro, para Fernando da TV Coral, que dispensa apresentação aí, a gente vê o super trabalho que ele faz, a Léo Albertin, que permaneceu no clube, a Natália, que hoje está no Náutico também, né? Que fazia parte, a Felipe, que trabalhou como design, enfim. A gente conseguiu montar uma equipe para trabalhar marketing efetivamente, que é o que o Santa precisava, né? Inclusive então... tem sobre essa equipe aí, me falaram, tem banda lapada, né? Tem um grupo que a gente apelidou de banda lapada, que é tanta lapada que a comunicação levava. A gente criou esse grupo aí, até hoje tá lá com os meninos, com o Rafa também, fotógrafo mega profissional, até hoje está atuando no futebol, né? E trabalha comigo hoje como freelancer também na minha empresa, pela qualidade que ele tem, enfim. Então, acho que assim, a gente teve que ver todos os contratos, como é que estava, estruturar apresentações comerciais para poder o Santa Cruz vender, né? Porque a gente via que existia uma cultura muito grande no Santa de você estar pedindo favor ao empresário tricolor para ele ser o patrocinador e jogar o dinheiro lá dentro do Santa, né? Até aí nenhum problema, se o tricolor quiser contribuir, faz parte, mas a gente precisava realmente profissionalizar isso, né? Desde de fazer boas apresentações, fazer a entrega de mídia, trazer relatoria para o pessoal, né? Mostrar o valor que ele estava investindo, como é que isso volta, né? A gente teve que conversar muito com as marcas que se interessavam em interagir com o Santa, né? Se você pegar o fornecedor de bebidas do Santa, que a gente também fechou o contrato, a gente foi lá para São Paulo conversar com o pessoal, e aí a estratégia era ter storytelling associado à marca do Santa, né? Então, assim, a gente viu uma cultura muito de doação lá e a necessidade de profissionalização de marketing mesmo, né? Que é vender mídia através do clube, né? Tem um alcance fantástico, né? TV, rádio, a hora toda, próprio estádio. Uma dificuldade muito grande de vender o Santa também durante a pandemia, principalmente no que diz respeito à visualização de marca dentro do Arruda, né? Porque você não tinha público. Né? Então, assim, aí com criatividade, com um esforço a mais que você vai fazendo, chamando a equipe, tentando estruturar bem o departamento, a gente foi conseguindo trazer os patrocinadores, fazer boas campanhas, investir em mídia digital, que Santa nunca tinha investido, estruturar e-commerce, Cobra Coral também, que é um case de brand fantástico, que até hoje eu não entendo como é que
que o Santa tem um ativo daquele e ele simplesmente morre por conta de um contrato e de uma troca de um fornecedor esportivo, né? Tem torcedor com a marca Cobra Coral tatuada e o Santa vai lá e acaba com isso, assim, não, assim, uma série de coisas que a gente foi vendo e que foi tentando dar evolução lá com a equipe, né? E trazer o faturamento que o clube precisava, seja através de patrocínio de camisa, patrocínio de rede social, de backdrop, a gente também colocou display lá para vender mídia televisiva, que também aquilo ali já pagava o salário de uma série de pessoas com a arrecadação que vinha de um simples display de microfone. Enfim, produtos, o pessoal fala muito do diretor do Copinho, né? Mas, pô, o Copinho lá, quando a gente fez a série de copos, ele também pagava salário. Minimamente isso aí, né? Pois é, a gente fez, sei lá, acho que em 10, 12 modelos, não lembro exatamente a quantidade, mas aquilo ali, no faturamento do jogo, você acaba faturando 12, 15, 20 mil reais e paga salário. Folha de funcionário. Você paga muita gente, né? Então, assim, mini estádio, mini taça, kit, programa de sócio com O torcedor no estádio na pandemia, né? Pois é, o estádio lotado, né? que também deu uma boa arrecadação no momento de dificuldade, né? Máscara, enfim. Há uma série de ações que a gente foi tentando lá de forma criativa gerar a maior receita possível para o Santa para ele poder operar. Né? E aí fazendo uso de profissionais da área mesmo, assim, né? Uma parte a gente conseguiu absorver, que já estava lá, tinha bons profissionais lá também, outros pediram para sair, a gente foi alinhando a equipe. Eu acho que dentro da limitação de tudo que tinha no clube, de orçamento e de tudo, eu acho que a gente acabou conseguindo dar um suporte legal na questão do faturamento para o clube rodar na parte administrativa e do futebol. Né? Aí a gente pega esse gancho do Guilherme, falando a parte estrutural de comunicação e marketing, e a gente vai para dentro do campo, Alan. Parte do futebol, propriamente dito, né? Você participou da gestão do futebol em 18 e 20. E justamente nesses 2 anos, foi os anos que o Santa Cruz bateu na trave para conseguir o acesso do Campeonato Brasileiro, né? 2018, o Santa Cruz não subiu por conta da questão do jogo com o Operário, né? Uhum. Em 2020 foi aquele timaço que o futebol tem coisa que a gente não consegue nem explicar. Ele mesmo explica que as coisas do futebol, né? Eu costumo dizer até com amigos meus que nenhum rebaixamento doeu tanto quanto aquela final de Salgueiro para mim. Assim, porque ali foi, a gente conseguiu eliminar, jogou o Sport para o quadrangular do rebaixamento, eliminou o Náutico, acho que com uma semana. E chega na final, a gente perde daquele jeito, com um erro de arbitragem. Exato. Marcado, aquele time foi um time fantástico, né? Na verdade, era um time de Série B jogando na Série C. Aquele time ali era um time de B jogando na Série C. Aí eu pergunto ao Alan, que você estava vivendo ali o futebol. Eu fiz essa mesma pergunta para Tininho, que era o presidente da época, e ele me respondeu. Mas eu quero perguntar ao Alan, que era o diretor de futebol. Porque o presidente, ele é presidente, mas ele não está diretamente junto com o diretor. O diretor tem mais contato com o elenco, né? Uhum. O que foi que faltou nesses 2 elencos, Alan? Para eles não conseguirem o objetivo que a gente esperava? Boa pergunta, Gondim. Isso é uma pergunta que geralmente me fazem por aí, né? Quem trabalhou comigo, feito Guila, sabe que eu não tenho muita rodeio. Eu tenho uma autocrítica muito forte. Então eu acho que em 2018 preciso ficar muito claro para todo mundo. A gente pega uma situação muito difícil no começo. A gente monta... Tininho vence a eleição, monta um colegiado de futebol e tem 5, 6 diretores. E tem 20 dias para formar um time que você tinha uma base que tinha João Ananias, Augusto e Vitor ainda por renovar. Então você tinha uns 20 dias para contratar uns 20 jogadores, Gondim. É óbvio que o começo disso não pode ser estável. É óbvio que por causa disso, nossa atuação no primeiro semestre é extremamente instável. E a própria dinâmica de definir o modelo de trabalho é muito complicado com 6 cabeças. Então a gente demorou a engrenar, né? O time titubeou muito ali naquele começo de ano, ele não fez um pernambucano tão bom assim, mas mais adiante as coisas se estabilizam, né? Com a chegada de jogadores como Pipico, William Maranhão, Dani já tinha chegado, Sandoval, o time dá um up de qualidade e a gente vai para o jogo com o Operário em condições plenas de subir. Mas, de fato, o time do Operário é um time que vinha desde a Série D com a base encaixada, era um time muito forte. 3 anos de treinador, que era o Gerson Guzmão, me parece, na época, isso. Né? Então, veja, se repetisse 10 vezes aquele confronto, a maioria das vezes o Operário iria subir, porque ele tinha mais qualidade, o elenco em si tinha mais força, intensidade, mas a gente consegue chegar para decidir, e naquele jogo, eu acho que a gente conseguiria ter levado o jogo até para os pênaltis.
A gente teve uma situação de contusão de Sandoval, entra Augusto, e uma opção técnica, né? A gente tira Charles e coloca Augusto no ataque. Então a gente perde muita força defensiva e o time fica muito exposto. E aí, obviamente, o placar se resolveu. Mas eu não acho que aquele é um exemplo de bom trabalho. Eu acho que a gente, dentro da correria de apagar o incêndio, o senso de urgência, se conseguiu chegar para decidir e podia, pegando um outro adversário, ou numa situação que o futebol permite, você ter superado o Operário. Mas 2020 não. 2020, quando o núcleo de gestão convida eu e Fred para voltar a assumir o futebol, era mais ou menos setembro de 2019 comigo. Então, a gente começou a fazer o time em outubro, ou seja, nessa época, para 2020, era 2019 para 2020, a gente já tinha treinador, a gente já tinha acertado as bases com o Totti, a gente já tinha acertado uma série de jogadores, a gente já tinha acertado uma série de renovações. Então, quando o elenco começa a trabalhar ali em dezembro, a gente sai na frente de todo mundo. Pode ver que a montagem do elenco não foi uma enxurrada de contratações. Deve ter sido o ano em que o Santa menos contratou jogadores na última década. Então teve análise de desempenho, scout, análise de mercado. Teve um trabalho que foi feito dentro de um modelo de profissionalização. Veja que, embora a diretoria estatutária fosse eu e Fred e eu, a gente replicou essa estrutura de maneira profissional com o Ney Pandolfo e Thiago para trabalhar comigo no núcleo de inteligência, que monitorava a questão de scout, mercado e tudo isso, e Ney para cuidar com o Fred da operação do dia a dia. Então eu acho que esse trabalho foi bem feito, mas no futebol tem dessas coisas. E aí, se você me pergunta, Alan, o que é que você acha que faltou? Podia ter sido feito uma série de outras coisas, Diego, mas dificilmente o resultado ia ser diferente. Eu entendo que se me fosse dado uma chance, volta lá atrás e ajusta uma única coisa. Talvez mexesse, por exemplo, na preparação psicológica. Colocar um elemento de psicologia para trabalhar o elenco mais perto da reta final. Por quê? Porque eu entendo que não houve maldade, não houve dolo qualquer, mas o time da gente sobrou tanto na primeira fase que entrou de uma maneira menos atenta, menos concentrada, por exemplo, nos 2 jogos contra o Vila. Então, E contou também com algumas coisas que só acontece talvez com Santa Cruz, pô. O cara no começo do jogo, o Alain Mineira chuta um chute daquele lá, velho. No começo do jogo a gente saiu bem, só que tava melhor em campo, né? O jogo daqui do Arruda também, Santa Cruz, quando volta do primeiro pro segundo tempo, só que melhor do que o Vila para tentar um empate, os caras vão lá e 2-0. Então o que você, assim, o que você diz assim, Alan, o que você mudaria naquela preparação para ter um resultado diferente? Eu acho que a preparação para o quadrangular final, a gente poderia mexer, ter um trabalho mais psicológico. E entre jogos, a gente acabava jogando uma vez por semana, lembra? Então, nesse período, durante a semana, aproveitar alguns momentos para fazer, por exemplo, uma intertemporada em Aldeia, para tirar o pessoal do foco daqui do Recife, né? E garantir um nível de concentração ali. Veja, mais uma vez, não houve qualquer dolo, mas quando você vem numa trajetória, numa sequência muito grande de vitórias muito fortes. Lembro que pouco antes de acabar a primeira fase, o Santa foi lá em Belém, com um time basicamente reserva, porque teve um surto de Covid. O Santa vai lá e mete 2-0 no adversário direto. O Remo. No Remo. De Felipe Gedós perdendo pênalti. Joga. O Maicon defendeu, tá lembrado, né? Memória boa. O Santa vai lá em Belém, pega um adversário direto, com o time reserva e com autoridade mete 2-0. Como é que você, de certa maneira, ainda que inconscientemente, você não acha que ao pegar aquele time outras vezes, um adversário como esse, você não ia repetir esses resultados? Então, futebol tem isso. Futebol é qualidade, futebol é físico, mas futebol é cabeça. Então, eu acho que se me fosse dada a chance de voltar lá atrás e mexer em alguma coisa daquela preparação da etapa final, eu mexeria no aspecto psicológico do time. Eu tenho uma opinião, assim, eu não estava participando, lógico, mas eu acho que o principal ingrediente que faltou para o Santa Cruz conquistar essas 2 conquistas, tanto o Campeonato Pernambucano quanto o acesso para a Série B, foi a torcida no estádio. Talvez se o Arruda tivesse pulsando, não tinha Salgueiro, não tinha erro de arbitragem no Campeonato Pernambucano, a gente tinha subido de passagem, a gente tinha andado no Vila aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que Você concorda que o torcedor, ele não entra em campo, mas isso que eu tô dizendo, o efeito psicológico com certeza. de Empurra mais aquele o algo a jogador. mais, aquele algo a mais numa dividida,
atrás de uma bola, de um carro, aquele algo a mais, aquele nível de atenção, de que você domina a bola desatento e tem um adversário já no seu cangote aqui, o torcedor no campo já faz aquele... E o nível da atenção sobe automaticamente. Talvez até o árbitro, Alain Guilherme, ele vai dizer, pô, vou errar aqui não. Como é que o cara vai errar, pô? Não, veja, 50 mil pessoas ali, entendeu? essa pressão funciona sobre o adversário, obviamente sobre a arbitragem, e motiva mais, deixa o nível de atenção do seu próprio time mais lá em cima, né? Então, é uma boa hipótese. Infelizmente, a gente não vai poder voltar lá atrás e descobrir. Exato. Agora, sim, voltando para a atualidade, né? Pro atual. Eu queria saber de vocês aí. Vocês estão de fora, participaram de gestões de clube do Santa Cruz e hoje estão só acompanhando e tal. Como é que vocês estão vendo essa zona, posso falar assim, essa zona que está o Santa Cruz Futebol Clube, essa briga política, essa briga de egos, essa guerra? Como é que vocês estão vendo isso? Vocês de fora? Quero saber de vocês, quero saber de tudo, Guila e de Alain. Guilherme primeiro com... Pois assim, eu acho extremamente lamentável um clube girar em torno de briga política e para ver quem é mais certo, que acaba quando todo mundo fica agredindo todo mundo, não tem ninguém certo, né? Que é uma coisa até que se cobra em rede social de a gente, pelo fato de ter trabalhado no clube, tá agredindo as pessoas pessoalmente nas redes sociais. Isso não vai acontecer nunca, assim, é uma coisa que eu discordo. Você pode criticar a gestão, pode criticar trabalho, pode criticar o que for, mas eu acho que esses ataques pessoais acabam afastando a possibilidade de você ter boas pessoas trabalhando junto, né? Porque você acreditar que um determinado grupo é feito só de boas pessoas e que o outro não presta para nada, eu acho que isso é um absurdo, assim, que passa na cabeça, principalmente de quem fica mais ferrenho brigando de um lado do outro, né? Assim, isso também não quer dizer que a gente não tem um poder de análise e um poder de crítica. Mas eu acho que todos os grupos que estão hoje lá nessa briga aí, eu não tenho dúvida que em cada um dos lados você tem pessoas qualificadas que podem contribuir para o Santa Cruz de certa forma, né? Tem um amigo que era do Pro Santa que cansou de bater em mim, em Alan, em Fred. Não um amigo batendo diretamente, mas a gente apanhou muito, às vezes até de forma pessoal. E eu acho que eu ouvi isso, Alan falar isso alguma vez em algum podcast, que é muito difícil você sentar para trabalhar com alguém que vive lhe agredindo, né? É natural você não querer trabalhar com essa pessoa assim. Então, eu acho que o maior prejudicado de tudo isso, no final, é o Santa, que deixa de ter boas pessoas competentes, independente do lado político que ela está, de estarem trabalhando juntos, né? Quem é que não quer trabalhar com o Jairo Rocha, que é referência no segmento dele, e com o Eduardo Peitribu, que foi do Pro Santa, que também é referência no segmento dele, com o Alan, enfim, com o Tininho, que é uma referência também, presidente da Liga do Nordeste, tem um relacionamento com os grandes clubes do Brasil, e não, se for um grupo político, eu não posso contar com o cara que está do outro lado. Eu acho que quem perde isso, quem vai perdendo no final é o Santa, né? O Santa tem excelentes profissionais que podem prestar sua contribuição, sua passada de contribuição para o clube, como eu já tentei fazer também, e como várias outras pessoas tentaram, e que eu acho que esse seria um caminho. Eu não estou aqui para dizer, ó, não, o Santa Cruz tem que ser união, né? Que se fala muito disso, não, essa união que não dá certo nunca, tal. Eu acho que o Santa Cruz deve ter oposição, deve ter um trabalho, o trabalho de quem está lá dentro tem que ser criticado mesmo, assim, né? Mas eu acho que o pessoal passa um pouco do ponto, assim, sabe? E acaba tentando destruir reputação e tal. Eu acho que quem vai perdendo no final das contas é o clube, porque quem tem reputação e quem é bom na sua área, quem é Vai bom ser sempre bom. vai ser sempre, independente do que o opositor está falando lá, né? Então, assim, eu só lamento isso, assim, você ter a possibilidade de montar um time que eu falo, não, um time de futebol, um time de administrativo para o clube, você tem uma possibilidade dentro da própria torcida do Santa muito boa de fazer isso, e isso acaba não acontecendo devido à briga, né? É cada um que quer aparecer mais que o outro, fica lá discutindo, oh, você isso, você aquilo, você isso, aquilo. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o Santa precisa ser pacificado. Acho que a SAF vai vir. Torço para que aconteça, né? Até porque com a RJ, Não tem outra solução, não tem outra solução, né? Eu espero que ela aconteça e que nesse momento em que isso aconteça, os tricolores competentes e que são apaixonados pelo Santa, né? Todos nós somos torcedores apaixonados, consigam trabalhar juntos da melhor forma possível, em prol do Santa, né? Não ficar nessa rinha aí que
que acontece muito em rede social, em rádio, enfim, fica essa briga e o tempo vai passando, o Santa ficando para trás, em vez de a gente estar estudando o melhor para o Santa, a gente fica vendo quem é o menos pior, quem prejudicou mais o Santa, ou quem foi melhor, enfim. Eu acho que não é o caminho, e eu acho que o Santa tem sim a possibilidade de ter bons quadros trabalhando juntos dentro de um modelo empresarial, que é o que eu acredito que é o que deve permear o futuro do Santa, assim, né? Se você pegar o Fortaleza, o Bahia, que são referências hoje dentro do Nordeste, que eram clubes mais ou menos da nossa mesma proporção, foi assim que eles fizeram, né? Profissionalizaram. Talvez eles eram mais desorganizados do que a gente. Talvez sim, assim, mas se você pegar um Fortaleza da vida hoje que está aí jogando final Sul-Americana, Libertadores, o que é que está acontecendo lá? Houve um modelo de profissionalização, tá todo mundo trabalhando junto com pessoas competentes, assim, não você achar que o acaso e que o romantismo do futebol vai resolver os problemas hoje em dia, a gente sabe que isso não vai acontecer, assim. Então é muito mais acabar com esse conflito a hora toda, né? Com essa briga constante, que o noticiário do Santa sempre é por conta de briga, há um bom tempo. E aí eu acho que quando isso terminar e que as pessoas competentes em cada um dos segmentos que são necessários para o futebol estiverem trabalhando juntos, aí o Santa começa a trilhar um caminho bom, porque tem uma torcida gigantesca dando suporte a ele e tem uma marca fortíssima que tem total capacidade de se reerguer aí e seguir um caminho de um Fortaleza, por que não? Teu pensamento, Alan, sobre isso? Eu gosto de um ditado que minha mãe diz, Guilherme. Em casa que tem pouco pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O Santa Cruz, ele já tem problema suficiente. É uma empresa que deve na casa de 270 milhões, cujo faturamento anual é menor do que a correção dessa dívida. Então, o que eu estou te dizendo objetivamente, Condi, é que se a gente não gastar nada com qualquer custeio, qualquer operação, se a gente montar um time de futebol e pegar todo esse dinheiro para pagar a dívida ainda assim cresce. Tem um estádio que já foi a referência, já foi a casa do futebol do Nordeste, mas que hoje é um imenso desafio. A gente não sabe o que fazer com ele, porque é um estádio que abre poucas vezes no ano e o resto do ano só gera custo. E nesse processo aí, o patrimônio está se deteriorando. Hoje é um lugar que é difícil você ter uma namorada, ter uma filha, você dizer assim, ó, o programa de sábado à noite vai ser ir pro Arruda. Porque tem problemas dos mais básicos, iluminação, vazamento, os sanitários. Então, veja, isso já deveria ser motivo suficiente para que esses fossem os grandes temas do Santa Cruz. E aí, como é que a gente resolve? Aí, para resolver, Grupo A entende que tem que reestruturar a dívida, tem que vender a dívida e financiar com um modelo que o Palmeiras fez. A sorte do Palmeiras foi que tinha um Paulo Nobre para comprar essa dívida inicial e dar esse boost inicial. Depois chegou a tia Leila, né? Mas a tia Leila já pegou a casa muito arrumada. Tem outros modelos. Não, ó, a gente vai pegar... O Flamengo também, né? Que foi do Márcio Braga lá, né? Isso, o Bandeira de Melo fez um trabalho muito tempo ganhando nada e organizando as finanças. Podia dizer assim, ó, não, ó, a gente vai pegar, reestruturar o Arruda, transformar isso aqui num complexo esportivo, empresarial e comercial. Então, tem várias ideias na mesa. Aí o grupo A defende que tem que mexer no Arruda, outro que tem que fazer a SAF. Na época, 2020 não tinha SAF, né? Então a gente não podia nem ir atrás do mecanismo desse. Mas o debate devia ser ao redor disso. Então, como você pergunta objetivamente sobre a zona política, me desculpe a expressão do torcedor que está em casa, eu acho que a gente precisa se desarmar. A disputa política tem que haver, mas tem algumas coisas que a gente vai ter que parar, sabe? Porque Guilherme, por dessas coisas da vida, é meu amigo. Mas se um dia eu disputar alguma situação no Santa Cruz com o Guilherme, ele sabe que eu vou ser contra as ideias dele, mas eu não vou falar do filho dele, que aliás eu adoro aquele menino. Eu não vou falar do trabalho dele, eu não vou falar da família dele, eu não vou xingar, eu não vou ameaçar, não vou... E nem tampouco falar do ganha-pão dele, que é a empresa dele, bicho. Exatamente. É o que a turma tava fazendo, tava indo no perfil pessoal da empresa do cara, velho. Então veja, nos últimos anos a gente viu patrimônio se depedrado. Era um adversário, era um grupo político que entrou depois da gente e se opôs a gente, mas não pode acontecer aquilo. Fazer milícia digital para atacar patrocinadores do clube. Isso não pode. Um dos maiores absurdos, assim, né? Isso não pode. Arremessar pedra na casa de um fulano ameaçando porque ele entrou com ação. Veja, todas essas coisas a gente tem que dar um baixo. Sabe por quê, gente?
Porque eu posso disputar uma eleição contra Guilherme no Santa Cruz, mas ele sabe que eu vou respeitá-lo. E no outro dia, seja daqui a 1 ano, daqui a 2, ele vai sentar comigo e a gente vai conseguir construir alguma coisa junto. E depois vão estar na mesma arquibancada, porque todo mundo Santa Cruz, e a gente vai conseguir construir alguma coisa junto. Quando a gente se permite baixar o nível para além dessa régua aqui, é impossível que eu tenha qualquer relação com o Guilherme se ele mexeu com a minha família. Eu vejo, eu posso nunca mais participar de processo nenhum no Santa Cruz, mas se eu participar, ele vai ser um inimigo mortal. E a gente precisa entender que as pessoas ali, na hora do gol, pô, a gente abraça um cara que a gente nunca viu na vida. Pois é, cara. A gente nunca viu na vida. E você não acredita que a pessoa está entrando lá para ser presidente, para ser diretor, para prejudicar o clube? Exatamente. Então, veja, a disputa de ideias tem que continuar havendo. É o princípio básico da democracia. Agora, a gente tem que entender que até aqui, você fala da gestão, você fala do trabalho que a pessoa construiu. Então, se você disser assim, Guilherme disse, Alan, teu trabalho no futebol em 2020 foi muito bom. Tinha processo, tinha método, tinha ciência. Obrigado, Guilherme. Se você disser assim, Alan, eu acho que vocês foram incompetentes, porque vocês montaram um time bom e não ganharam nada. Tudo bem, Diego, eu absorvo o feedback. Beleza. Agora, partir pra mexer com família, com trabalho, com ganha-pão do cara feito você falou, aí veja. Aí realmente é inadmissível. Então eu acho que todo mundo que faz o Santa Cruz de alguma maneira precisa se desarmar. Quem passou do limite precisa ter coragem de... Me desculpa, velho. Mas vamos fazer daqui pra frente. Entendeu? Aqui, ó. Não tenho como voltar atrás e corrigir o meu erro, mas vamos fazer daqui pra frente. Porque eu realmente acho. Porque, no mínimo, se a gente não construir um consenso, uma gestão de coalizão, no mínimo, ao encontrar o cara ali na cadeira da arquibancada, tu consegue dar um abraço ou cumprimentar o cara. Exatamente. Entendeu? Por aí, então eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí pra gente se desarmar e começar a ter uma discussão produtiva sobre o que vem por aí. E veja, vem muita coisa por aí que já vai ser motivo suficiente para deixar o cabelo da gente branco até cair. Como é que a gente supera uma recuperação judicial? A gente faz ou não faz uma SAF, em que termos? O que a gente faz com a Arruda? E o CT, que é lá em Aldeia, que hoje só tem 2 campos e um início de vestiário. Como é que a gente resolve essas coisas? Esses são os temas fundamentais do Santa Cruz. Como é que a gente volta a ser relevante no futebol nacional? Porque hoje o Santa Cruz só é matéria quando o torcedor 3, 4 vezes por ano enche o estádio, mas quando é para o Santa Cruz ser temido ou respeitado como um time de futebol, faz muito tempo que a gente não causa medo e temor em ninguém. Então a gente precisa minimamente começar a incomodar nossos adversários. Primeiro a gente tem que começar a incomodar aqui, né? Isso, porque incomodar nossos adversários. Vai fazer 4 anos no próximo ano que o Santa Cruz não ganha um clássico, pô. Entendeu? Isso é muito sério, pô. Isso é muito grave, pô. A gente tá em Recife, aqui, tem 3 clubes. Vai fazer 4 anos que o Santa Cruz não ganha um clássico. Então isso é muito sério, né, velho? É difícil. Aí a gente falou agora aqui, vamos pegar esse gancho desse mini debate aqui desse tema, sobre legados, né? Porque a gente falou de Leila, mas Leila pegou uma questão organizacional organizada do Paulo Nobre, né? A gente fala do Flamengo, que pegou uma questão organizada do Bandeira de Melo. Não é isso, Alan? É isso, Guilherme? A gente pode dizer também que esses 3 anos de Tininho, 18, 19, 20, ele deixou Santa Cruz organizado para que as próximas gestões, no caso a gestão que foi futura, né, que foi a do Pro Santa, desse segmento para o Santa Cruz subir para a Série B, porque o que a gente viu foi um discurso, uma narrativa que foi criada, porque eles chegaram dizendo que pegou tudo desorganizado. Vocês que estavam lá, vocês podem falar isso melhor para o torcedor. Porque o Santa Cruz foi exemplo, né? O Santa Cruz me parece que teve uma questão do fair play, né? O Santa Cruz estava no clube de Série C e saiu em um ranking aí dos 20 clubes aí da questão... Você pode me recordar, me falar aí? Isso, eu posso responder sobre isso. Entendeu? Então, assim, eu queria que vocês falassem sobre esse legado aí. Para 2021, o Santa Cruz deixar aquela casa organizada para o Santa Cruz subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. E foi ao contrário, né? O Santa Cruz não subiu, o Santa Cruz rebaixou. O Santa Cruz foi rebaixado para a Série D. Então, dá uma... Os dois aí Posso tentar dar um resumo, Guilherme? Pode, claro. Veja, eu não tenho nada combinado nem no teatro. O Guilherme trabalhou comigo, ele sabe. Eu sou chato. Autocrítica é um negócio que eu faço todos os dias. Ele deve lembrar do dia em que a gente saiu do Arruda, foi jantar numa lanchonete ali no Parnamirim, e eu dei um murro na mesa e disse, quer saber? Não vamos participar da eleição, não.
Exatamente. Vamos para casa cuidar da nossa vida e deixa que o associado escolha o futuro do clube. Eu dei esse murro na mesa e tem muito a ver com a autocrítica, de saber que, veja, eu consigo conciliar dois tipos de sentimentos. Eu consigo enxergar que a gente não atingiu os objetivos que a gente esperava. É óbvio, pô. Eu queria ter deixado o clube, ter saído do clube, ter deixado o clube pelo menos na Série B. No mínimo, né? Ter deixado pelo menos no estadual. Quem sabe ter deixado mais um Nordestão. Não deixamos. Mas eu acho que ao mesmo tempo, quando você pensa em maturidade organizacional, em que você consegue pegar de um jeito e deixar bem melhor, isso eu consigo enxergar na gestão do Tininho. E aí eu posso falar de diversas áreas. Eu vou falar primeiro do financeiro. Veja, você chega em janeiro de 2018, cotas tudo adiantadas, salários totalmente atrasados do ano passado. Aí durante o caminho, em 19, você consegue obter o credenciamento da CBF e o fair play financeiro, que eram exigências nessa época aí. 2019 era só para clube da Série A, de 20 era só para clube da Série B, e o Santa Cruz em 19 já obteve isso. Então as contas do clube foram auditadas, a BDO fez uma auditoria. Instalação do sistema ERP, que não tinha. Tinha sistema ERP, veja, o trabalho que Ítalo fez ali com o Roberto, com outras pessoas, a gente ajudou, mas o mérito é mais dele. Sim. Florencio, depois ele participou do Pro Santa, mas ele ajudou lá. O próprio Marino, veja, justiça seja feita, ele trabalhava lá no jurídico lá, ajudando o Roberto, ajudando o Fred. Então... levantamento de dívida. Então, veja, a gente sai de um estado em que a gente não tinha nenhuma previsibilidade financeira para que, em fevereiro de 2021, você deixe um clube com mais da metade das receitas do ano garantidas, deixa dinheiro no caixa e deixa os salários em dias. Isso é ou não é melhoria significativa? Até a renovação de contrato de patrocínio, a gente fez no período de transição também, né? Isso. Na época, eu acho que Mauro ficou muito pouco tempo, né? Na administração de marketing, mas no próprio processo de transição, a gente fechou renovação de patrocínio com patrocínio para camisa, quando a gente nem ia continuar no clube, né? Então, assim, é um mínimo de responsabilidade também nesse período de transição, né? Que foi feito, assim. Então, quando fala de legado, envolve isso também. Pegando o exemplo de Guilherme, né? Guilherme trabalhou lá no marketing, ele pegou um departamento, ele cortou o custo para mim na metade e entregou 3, 4 vezes mais faturamento. Isso é legado ou não é legado? Você pegar uma forma de fazer time que envolvia contratar mais de 40 atletas num ano e de fazer aquelas listas de dispensa que vai tudo pro passivo, e você entregar em 21 uma base contratada, com acordos em andamento. 4 competições. Veja, aquele time que é o time do Santa que jogou o último jogo contra o Brusque e o time que se apresenta em fevereiro, a gente perdeu basicamente Lourenço. Acho que Totti, né? Lourenço porque era do Avaí. Totti, porque, veja, Totti só ficaria do Santa se a gente tivesse subido, porque ele tinha uma proposta muito competitiva. Maicon porque foi vendido. O Bragantino. Pronto. E, inclusive, até o treinador podia ter ficado se tivesse sido optado por isso. Então, veja, quando você começa uma temporada, você já tem essa estrutura montada, e 3 anos anterior você pegou e tinha 3 jogadores, é ou não é melhoria? É ou não é legado? Você sai de um modelo em que você faz time baseado em indicações. Tem 10 pessoas aqui no futebol, Diego. Cada um indica um e você faz essa coxa de retalho. Ou você tem um departamento que está monitorando, que sabe que para aquela posição você precisa de um atleta. Feito a gente fez. Lembra da lateral direita? A gente contratou Totti, que era um jogador extremamente ofensivo, mas baixo de estatura e velocidade. Para completar, para disputar a posição com ele, a gente vai lá e traz Júnior, que era exímio defensor, que era alto, forte. Então, veja, você vê método, você vê ciência sendo usado para formatar. E é óbvio que o resultado poderia ter sido diferente, mas você vê uma série de legados. Você pega um estádio que estava defasado em relação à pintura, não tinha placar, os vestiários. Então, você reforma o gramado e ele vira o melhor gramado do estádio, você equipa, pinta a arquibancada, você reforma vestiário, reforma a sala de imprensa, você bota placar, você bota uma sala de monitoramento a custo zero. Tinha um monitoramento lá que em qualquer lugar do estádio você aproximava a câmera e via o seu rosto. Foi uma cobrança da SDS na época. Isso. Então, veja,
O copo meio cheio. O copo meio cheio poxa, vocês fizeram isso. O copo meio vazio, pô, mas por que não virou uma arena? O copo meio cheio tá bom, vocês deixaram uma base, deixaram com o salário em dia, mas, pô, por que durante teve atraso? É óbvio que teve atraso. Construção pô. da própria coral também, expansão de loja, enfim. Agora, como é que você enfrenta uma pandemia, perde 70% do faturamento, sócio deixa de pagar, patrocinador deixa de pagar. E não perde um jogador. O estádio deixa de receber o torcedor, você não perde nenhum jogador, você faz um acordo com o elenco e a cada mês que passa você paga um e-mail e você chega para decidir com a situação ok. Então, veja, você só consegue, dentro do mesmo ano, se recuperar disso se você tiver maturidade administrativa. Então, veja, não é que a gestão de Tininho foi maravilhosa, mas que, embora a gente reconheça que o que a gente queria ter alcançado dentro de campo a gente não alcançou, muitas sementes importantíssimas foram plantadas fora dela. E se a gente tivesse esse costume de toda vez que troca uma gestão, cada uma deixar um pouco melhor ou bem melhor do que recebeu, a gente estaria em outro patamar hoje em dia. Sim. E isso precisa ficar muito claro. Não foi uma gestão maravilhosa, mas que, do ponto de vista de amadurecimento da gestão, ela marca um momento diferente em que a gente começa a profissionalizar setores, seja o marketing, seja o jurídico, a gente começa a profissionalizar o próprio futebol. E deveria ser, Diego, daqui para cima e não daqui para baixo. Exato. E a gente acabou, infelizmente, retrocedendo em diversas dessas áreas nos anos seguintes. A gente vai fazer um bloco comercial agora e, torcedor, fica com a gente aqui que no próximo bloco tem um assunto bastante interessante que a gente vai falar aqui para vocês. A gente pede você se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o teu like aí, compartilhar essa live para todos os grupos do WhatsApp, o papo tá bom. A gente vai para a segunda parte agora, mas antes a gente vai faturar. A gente vai falar agora de postos de Slub. Slub tem mais de 450 postos espalhados pelo Brasil. A gasolina dura mais, posto da melhor qualidade. Então tem um recadinho da Slub aí que a gente vai passar o comercial da Slub. Com a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos de Slub. Postos de Slub. A gente vai falar agora também aqui da WG Suplementos. WG Suplementos é uma empresa de suplemento que está aí chegando na capital pernambucana. Está chegando o verão aí, torcedor. Vem pegar, fazer seu shape aí. O Alan já tá olhando ali também. O Alan vai receber aí também um produto da WG Suplemento para ficar no shape no verão aí. O Alan também, o Alan gosta, né, Alan? Mas tá chegando a pelada do TT Coral aí. Tem que estar bem preparado, né, pô? Falta um mês. Falta um mês a pelada da TT Coral. A galera já pode aí, ó. Se inscreve, vai no Instagram da WG Suplementos. Compra lá tua creatina, teu whey protein, tua glutamina. Então, WG Suplementos, torcedor. Vai lá, que o nosso amigo Wilson, ele vai fazer a entrega na sua residência. WG Suplementos. Agora tem um recado da Pizzaria e Restaurante Passira. Pizzaria e Restaurante Passira. Passira atrasou hoje aí, torcedor, mas tá chegando já, viu? Tá chegando aí a pizza da Passira aí. A gente vai escolher qual aí. Qual é que tu quer, Luque? Calabresa, né? Portuguesa, né? Pronto, vai chegar de português. Sandro, manda de português aqui para o Guilherme e para o Alan Araújo pra gente degustar aqui. As pizzas da Pizzaria e Restaurante Parceira. Tem em todo canto, do Olinda, tem no Janga, Areias, Pizzaria e Restaurante Parceira. O recado também da RBS. RBS, Jeep, Renegade, vai lá, da RBS tem um recadinho do pessoal da RBS aí, torcedor. Cansado de rodar de oficina em oficina para resolver o problema do seu carro? Já gastou dinheiro e não conseguiu solucionar o problema? Está pensando em economizar na manutenção do seu veículo? Venha para a RBS Auto Service. Somos uma empresa com profissionais qualificados e com equipamentos de última geração, prontos para cuidar da manutenção do seu automóvel. Chega de perder tempo com quem não sabe o que faz e ainda piora o problema. Aqui tratamos o seu caso com prioridade. Tudo isso e muito mais com muita qualidade, praticidade e baixo custo. RBS Autoservice. Todos os serviços em um só lugar. E o melhor, são os especialistas em veículos da marca Jeep. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e pelas nossas redes sociais ou nos visite na Avenida Recife, 2917, IPCEP, Recife, Pernambuco. Então, torcedor, vamos embora aqui para o segundo bloco do podcast do Cash Coral aqui, recebendo o Guilherme Leite e o Alan Araújo. Se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa teu like, compartilha essa live para todos os grupos de WhatsApp. O papo agora a gente vai falar, os temas agora que a gente vai levantar é sobre a cobra coral. Foi levantado
a narrativa na época, né? Quando houve a quebra de contrato da Cobra Coral para a chegada da Volt. Falaram um monte de coisa. Disseram que a Cobra Coral ela não era rentável, que não dava rendimento para o clube. E o que a gente vê, que isso ali foi tudo, na minha opinião, isso aqui foi mentira. Um ativo muito grande para o clube, como você bem falou, né? E hoje o Santa Cruz vai e acaba e mata a Cobra Coral. Eu queria que tu fizesse, Guilherme, um resumo de tudo que foi a Cobra Coral, de tudo que a Cobra Coral, do legado que a Cobra Coral deixou para Santa Cruz, do que poderia melhorar, lógico que sempre tem o que melhorar, mas desse assassinato da Cobra Coral e a chegada da Volt. Eu queria que tu fizesse esse parâmetro aí. Assim, a Volt, quando chegou, eu não tive acesso ao contrato, né? O que eu tenho é detalhes de como era a operação da Cobra Coral e que, para mim, é um case de branding, assim, né? Você tinha uma marca que foi desenvolvida, acho que em 2017, 17, né? E quando a gente chegou, ela ainda estava... Ela já estava relativamente consolidada na torcida do Santa, né? A gente estava brincando aqui, tem torcedor que tem a marca tatuada, né? Então, assim, era uma marca que é amada, eu acho que ainda é amada pela torcida do Santa, né? A gente também deu entrada no registro dela, que não existia, né? A gente tomou esse cuidado de fazer isso também durante a gestão e depois, num período de transição, também informou o processo, passou a assessoria jurídica que estava dando esse suporte para a gente lá, mas é uma marca que nasceu para ter essa operação própria e que ela foi se expandindo no decorrer dos anos, né? A gente fez ações lá, por exemplo, na inauguração do Shopping Guararapes, que a fila arrodeava o shopping, né? Assustou, inclusive, a administração do shopping, né? Depois a gente foi para o Pátio Olinda, do Shopping Boa Vista, enfim. Foi uma expansão que eu acredito que você matar essa marca, como aconteceu, né? A gente viu que a Volt chegou e com qualidade de design boa. A Volt tá no papel dela, tá tratando empresarialmente, ela não tá errada, tá entrando no Santa e em outros clubes, né, do Brasil. Tem bons materiais, boas produções de vídeo, que foi uma coisa que o Santa não tinha, que a gente conseguiu, de certa forma, implementar lá nos lançamentos dos uniformes, né? Mas eu acho que o Santa tinha uma qualidade muito boa também quando a produção dos uniformes era feita na Bom Macho, lá de Fortaleza, né? A gente chegou a lançar, acho que uns 4 ou 5 uniformes com a Bom Macho e outros de produção de retrô, diretamente com o operador da Cobra Coral, né? E o que a gente sempre teve deles foi um suporte muito bom, assim, né? Seja no que diz respeito como é que eu posso dizer? Aluguel de loja, pagamento dos royalties. É muito cômodo na minha visão, tá? Mais uma vez, não tenho tantos detalhes do contrato da Volt, mas é muito cômodo você chegar para a torcida e dizer que a Volt ofereceu, sei lá, R$1 milhão aqui, o clube está em dificuldade, eu vou pegar o dinheiro e você não fazer um estudo detalhado da Cobra Coral ou ainda usar o número de pandemia como se aquilo fosse a realidade de faturamento que o Santa tem pela sua marca própria, né? Quando você vê a aceitação do público, quando você faz expansão de shopping, quando você vê um e-commerce pegando, como aconteceu também, o Santa não fazia investimento em mídia digital, a gente passou a fazer e quando a gente lançava o uniforme, o faturamento online era muito bom também, né? E em paralelo, além do contrato normal que se tinha de pagamento de royalty, a gente sempre teve um suporte muito bom do operador também, no que diz respeito a fazer produção de produtos com renda 100% revertida para o clube, que isso trazia uma arrecadação legal. E aí falando de mini estádio, mini taça, copos, a gente cansou de pedir que o operador fizesse essa comercialização para ajudar no faturamento e pagar a folha. E com certeza isso não estava na análise que foi feita no número ali, né? Que você chega para a torcida e diz, tem aqui 1 milhão da Volt e Cobra Coral me pagava 600 mil. Pô, ali tá com... Não sei nem se o número é esse, mas falando de situação hipotética, mas... e você analisando o número de pandemia e não levando em consideração que num programa de sócio, por exemplo, se fornecia material a preço abaixo de custo, para poder o clube fazer as suas ações, bater recorde de faturamento de sócio, com o suporte da Cobra Coral que existia antes, né? Nas empresas de Willian. Inclusive, um abraço para ele, é exemplo de tricolor, e que, na minha opinião, foi totalmente injustiçado todo o trabalho que ele construiu de Cobra Coral, inclusive com o Paulo também, que hoje está morando lá em Portugal, né? Que era o design dos uniformes, também um abraço para ele. Então, assim, eu vejo isso como... Eu me permito a crítica, mas acho que foi muito mal conduzido, assim, você fazer a implantação da Volt do jeito que foi, matando a Cobra Coral. Se você for no próprio Fortaleza, que é uma referência pra gente hoje,
A Volt é fornecedor e ele tem a marca própria dele lá. Né? O Bahia, que é outra referência para a gente hoje de administração, está com o esquadrão lá, mantido. Né? Então, será que realmente não é possível se operar com a marca que já é amada pelo torcedor e que a gente simplesmente foi lá e abriu mão dela porque tinha um bom sinal de um operador? Mais uma vez, crítica zero para a Volt. Eu acho que a Volt está fazendo boas produções, uniformes bonitos. Tem um erro ou outro de operação ali que também acontecia na Cobra Coral, né? Acho que pelo pouco de informação que eu tive da Volt também, enxoval muito bem fornecido para o Santa, vamos ser justos aqui, né? Mas eu acho que a Cobra Coral ela nunca deveria ter morrido como ela morreu nos últimos 2, 3 anos, né? De ter deixado de ser protagonista na vida do Santa. Da forma que foi, né, Guilherme? E da forma que foi, assim, quando eu vi que veio o primeiro lançamento do uniforme, aí você tinha a marca da Volt e tinha o Cobra Coral lá embaixo, By Cobra Coral. Eu digo, ih, rapaz, tá perdendo força já, acho que daqui a pouco não vem mais nada de Cobra Coral e dito feito assim, né? A marca foi embora e eu acho que faltou uma análise mais criteriosa da capacidade que uma marca própria já identificada com a torcida poderia gerar de faturamento, do que você simplesmente pegar ali no tete-a-tete, olhar o contrato, não ver a capacidade de brand que a Cobra Coral tem, de potencial que ela tem de comercialização e simplesmente estabelecer isso como uma verdade, como a Volt é melhor que a Cobra Coral. Eu acho que não existia essa competição. Eu acho que o comparativo, a análise de potencial de marketing da Cobra Coral, ela não foi levada em consideração. Porque se ela tivesse sido levada em consideração, ela não teria morrido. Né? Se você vê o que é que acontecia. A gente fez pesquisa também, quando estava lá, pô, a marca é extremamente aceita, né? A questão de fornecimento e de qualidade de material é uma coisa a ser discutida. Pode ser Bom Macho, pode ser pode ser o pessoal lá de Santa Catarina, que também produz muito bem, pode ser a própria Volt, como acontece no Fortaleza, mas eu acho que a condição daí poderia ter sido bem melhor, preservando essa marca, que é um ativo que o Santa criou e que nas últimas gestões ela simplesmente morreu. Tem alguma coisa a acrescentar quanto a isso, Alan? Eu acho que, construindo em cima do que o Guilherme falou, quando você constitui uma marca, né, como ele disse, um case de brand, e essa marca ganha um espaço no imaginário do torcedor, isso tem um valor. Veja, qualquer consultoria de marketing esportivo consegue fazer a valoração disso, fazer o valuation disso. Então, a marca Cobra Coral é um ativo do Santa Cruz. E aí você tem uma decisão empresarial a tomar. Não acho que o acordo com a Volt seja desvantajoso para o Santa Cruz. Eu acho que é um contrato vantajoso para o Santa Cruz. Mas eu acho que, do ponto de vista de gestão de marketing, as duas marcas poderiam estar andando de mãos dadas, ocupando espaços complementares no portfólio de produtos. No portfólio de produtos que é oferecido ao torcedor. Veja, mais uma vez, precisa ir para a ponta do lápis, mas a gente não pode esquecer que ainda que haja coisas intangíveis como o valor de uma marca, isso pesa na valoração do negócio. Então, eu acho que, como o Guilherme disse, né, eu não tenho nada contra a Volt, nada de verdade. Comprei camisa deles. Também. Comprei camisa deles. Mas camisa bonita, bem produzida. Não acho que a entrada deles seja desvantajoso financeiramente para Santa Cruz. Não acho. Mas eu acho que ao abrir mão da Cobra Coral, o Santa Cruz se desfaz de um ativo que poderia estar dando retorno. E aí eu penso que a melhor estratégia teria sido explorar de maneira conjunta e complementar as duas marcas. Eu não sei se vocês vão querer polemizar, mas eu tenho uma opinião quanto a isso. Eu acho que até foram para a ponta do lápis. Eu acho que até fizeram estudos. Comprovaram que matar a Cobra Coral seria ruim, como foi. Houve crítica do torcedor. Mas eles já estavam dando mostras que eles queriam acabar tudo que fosse de coisas passadas. A gente vê a mostra em janeiro, pô. Aliás, a eleição foi em fevereiro, né? Quando eles assumem, quando o futebol volta, a gente vê a mostra disso, que é totalmente desmanchado o elenco que foi deixado. Já tirou tudo aqui daquele elenco. Tira a Cobra Coral também. Então, assim, eu acho que eles queriam, como eles fizeram, né? A limpeza, no geral, do que foi deixado de gestões passadas, de gestões anteriores. Para fazer, por exemplo, se der certo, foi a gente. Tem aquele... Entendeu? Foi eu que criei, foi a gente, pai e tal, entendeu?
Então, eu acho, o meu ponto de vista foi esse aí. Não sei se vocês pensam desse jeito assim e tal. Porque, pô, se você tem um ativo que é a cobra coral, esses números que o Guilherme falou aí, minimamente o cara teria que pelo menos ter um pouco de cautela antes de fazer qualquer coisa. Pô, a gente vai pensar em tirar a cobra coral, beleza, mas vamos fazer alinhado aqui, volte ela. Se lá na frente der errado, a gente vai e tira. Mas a gente vai tentar, pelo menos. Isso. Nem isso tentaram, bicho. Eu não posso fazer uma ilação sobre a decisão ter uma conotação forte muito política, sabe, Diego? Mas a forma de eu pensar em qualquer negócio é que você, mais uma vez, que Ninho construiu até aqui, eu vou pegar o que é que deu certo dele, vou botar mais uns tijolos em cima e melhorar. Eu acho que essa é a maneira de se entregar mais resultados. Se você olhar na história do nosso país, se você olhar na história do nosso estado, as gestões, ou até no Palmeiras, no Flamengo, onde for, as gestões que conseguiram ir além foram aquelas que construíram em cima do legado dos seus antecessores. E não vamos destruir. Corte seco e geral, né? Então, veja, eu não consigo estabelecer que foi uma decisão meramente política, mas em se tratando de Alan, em qualquer processo que eu esteja envolvido, eu prefiro construir em cima do que foi me passado como legado. E aí eu construo a minha parte em cima desse legado aqui. E aí vem o E próximo. a probabilidade de dar certo vai ser maior. E aí vem o outro e constrói aqui, e paciência, assim a sociedade, o mundo avança. Né? Então, senão a gente vive nesse eterno processo. Constrói um pouquinho, desfaz, volta para o estado anterior, desfaz, e a gente fica correndo atrás do rabo, né? O próprio relacionamento com os patrocinadores do clube, eu acho que também poderia ter ter tido uma continuidade do relacionamento com eles e não um ataque, como aconteceu na eleição, né? Você pega um doutor Osmar da vida, que é o proprietário da Quicaldo, você pega o pessoal, o Ferrer da Pitu, enfim. Como é o nome Carlinho dele? da Tupan, que sempre ajudou muito também. Tem a concessionária de carros? O Beto Nunes. Beto Nunes também, então, né? Assim, você tem uma série de tricolores que estiveram juntos, né? Foram atacados, né? Que foram atacados na rede social, assim, E aí, entrando na questão empresarial, como o Alan está falando, né? Você vai para a ponta do lápis, você olha o número, você vê os números de faturamento de marketing quando essas pessoas estavam juntos do clube, independente de ir apoiando como tricolor ou como patrocinador, né? Que você tinha as duas coisas lá, né? E algumas vezes isso se confundia também, que o cara era tricolor, ajudava e entrava como patrocinador para ter troca de mídia na empresa dele, que é o processo normal, né? De você explorar o futebol, a mídia que ele tem potencial, né? E você vê num momento de eleição, independente de quem fosse permanecer, e a gente já sabia que a gente não ia, como o Alan falou, você atacar um patrocinador na rede social dele, acaba que o cara não quer mais relação com a marca, independente dele ser tricolor ou não, né? A gente teve a oportunidade também lá de, na época, fechar com a empresa de bebidas, um relacionamento de amigos da gente, inclusive um abraço para ir para o pessoal do Eterno também, né? Figueira, Rego, enfim, Gin, que os meninos que sempre ajudaram muito também nessa questão de relacionamento com o mercado e tal, de trazer eventos. O Rego ajudou muita gente também na questão de operação, né? Figueira na indicação também de empresas e tudo. E você tinha o Ambev, por exemplo, que foi contrato que a gente fechou e que bancou muito a operação de jogo, desculpa, folha do Santa Cruz com os recursos que vinham de contrato, e no momento da renovação, aquela dificuldade pela questão do tratamento e tal. Então, assim, eu concordo muito com o que a Alan está falando, assim, pô, tem um negócio aqui que foi construído, né? Você tem... Tá funcionando. Tá funcionando, você tem um relacionamento bom com essas marcas, mas ao invés de eu ir atacar a marca, pô, chama o cara para perto, porque tu vai precisar dele também, pô, você já starta um ano sem a dificuldade que a gente teve lá no começo, de não ter receita de nada, de patrocínio, de cota, de nada, né? Você tinha já o relacionamento. Um dos patrocinadores, ele ainda conseguiu permanecer com o relacionamento que a gente foi fazendo lá, e inclusive um abraço para Mauro também, que é o cara que é do Pro Santa, que é amigo meu, né? Começou o trabalho lá e também não aguentou e foi embora, né? Assim, então... entendo o posicionamento dele por tudo que estava acontecendo ali do modus operandi, de como tudo estava sendo feito, né? E aí a sensação é essa mesmo, de ao invés de a gente seguir com o que tinha de bom, a gente vai zerar todo o processo. É uma coisa que eu também não concordo. Eu concordo muito com esse pensamento que Alan está falando aí, né? E quando você vê um ex-patrocinador pegar o telefone, ligar para você e dizer, ó, não consigo fechar com o Santa porque tá difícil lá, pô, eu fico triste, e não é porque
minha relação com o patrocinador eu vou continuar tendo, profissional, mas eu fico triste porque o clube não vai ter o recurso, né? Querendo ou não, é uma coisa que é extremamente necessária, né? Para o clube se manter, pô, é dinheiro. O gramado do Arruda foi reformado por quê? O dinheiro do show de Bon Jovi lá no outro dia, quando caiu, a gente já acabou o show, começou a fazer a reforma do gramado e está até hoje lá operando, né? Então isso é mais um legado também. Então por que não permanecer com esse tipo de ação, né? Com esse tipo de relacionamento com esses tricolores? É porque ele votou em outro, pelo amor de Deus, é como você diz, é todo mundo de Santa Cruz, tá todo mundo ali sentado, né? Torcendo pelo mesmo clube, não tem por que eu estar brigando com essas pessoas que podem trazer benefício para o clube, né? Seja ele patrocinador, seja ele parceiro, seja ele um influente político também, que a gente sabe que também envolve isso, né? Então acho que o pensamento tem que ir muito por esse lado aí, né? De você trazer e conseguir aglutinar todas essas forças, porque a situação do Santa ela é crítica. Muito, né? Então, quanto mais pessoas de bem, quanto mais pessoas interessadas em ajudar a gente tiver próximo e de pessoas competentes, muito melhor vai ser o resultado, né, futuro pra gente. Ao invés de você ter que ralar lá para trazer o desconhecido, ir atrás, fazer seleções de pessoas, enfim, quando você traz para dentro de casa o cara que é muito que tem um comprometimento além do empresarial com o clube, que traz o emocional, ele acaba se doando mais e o clube é beneficiado com isso, né? Agora pegando um gancho dessa questão crítica do Santa, que a gente já sabe que tá há muito tempo já. Como a gente falou, né? Vai fazer 4 anos que o Santa Cruz não ganha um clássico, sem contar os outros problemas que o Santa Cruz vem enfrentando, né? Tanto dentro de campo quanto fora do campo. Estrutural, de tudo. Aí a gente tá vendo hoje os noticiários, só fala SAF. SAF. Eu queria pegar a opinião de vocês quanto a essa questão de SAF. Em números, a recuperação judicial que está aí, tem que ter um investidor o mais rápido possível, né? E o Santa Cruz ainda não foi concedida a prorrogação, ainda não foi concedida essa prorrogação de 180 dias, né? Tudo indica que seja, mas ainda não foi. Eu queria escutar teu, Alan, depois do Guilherme vai complementar também. Mas eu quero que o Alan Araújo pensa nessa questão do modelo SAF ser implementada no Santa. Pegando um gancho daquilo que eu falei há pouco, Diego, o patamar de dívida, o faturamento de Santa Cruz, a gente não consegue resolver o problema dentro do modelo atual. A gente teria que arrumar uma saída, seja uma SAF, seja pensar em como usar o complexo do Arruda para outros fins. A gente teria que pensar num modelo criativo que resolvesse essa equação. No modelo em que você, não, eu vou aumentar um pouco os sócios ali, vou aumentar os joias da camisa, vou aumentar... Não dá conta de resolver 270 milhões de dívida. Então o torcedor que está em casa assistindo a gente precisa colocar isso na cabeça. Não ia ser resolvido. A gente podia ganhar um pernambucano aqui, mas do ponto de vista da dívida, ela não ia ser resolvida e isso ia nos enforcar cedo ou tarde. Mas eu acho que, primeiramente, houve uma precipitação do Santa Cruz iniciar um processo de recuperação judicial sem que ele tivesse a mínima condição de elaborar um plano que pudesse ser cumprido. Porque qual é o primeiro benefício de entrar num processo de recuperação judicial, Guilherme? Você interrompe as execuções. Então, você fica com mais dinheiro livre. É óbvio que isso gera um alívio imediato. Mas e o futuro? E lá na frente, quando tiver que tomar a decisão? Gerou um alívio imediato, aí vamos dizer aí nos últimos 12, 18 meses, gerou um alívio imediato. Mas, e agora o que é que a gente faz? A gente está sendo empurrado a escolher o caminho de SAF, porque não vai ter outra forma que a gente vá até o mercado captar dinheiro para submeter um plano de recuperação judicial na Assembleia de Credores que seja aprovado. Então, a gente está sendo obrigado, quase que obrigado, a optar por esse caminho. Existiriam outros caminhos antes? Sim, aqueles que eu acabei de citar lá atrás. Mas, invariavelmente, a gente vai ter que seguir por um caminho de SAF. E isso vai acontecer ao longo de 2024. Não dá tempo mais de fechar nada e concluir o processo em 2023. Mas isso daqui também não foi forçado aí para uma recuperação judicial devido aos leilões que estavam batendo na porta, não? É uma faca de 2 gumes, né? Você tinha leilões batendo, mas agora você suspendeu temporariamente. Mas se o juiz fosse cumprir o primeiro prazo e o Santa não teve um plano aprovado, é óbvio que o juiz não quer decretar falência, porque nem os credores querem isso. Porque senão fica sem receber. Não recebe nada. Mas agora você tá com a corda no pescoço. Não é sobre um leilão de uma torre do estádio ou de um campo do CT.
agora você está com a corda no pescoço. Então, veja, eu acho que, como parte desse processo de profissionalização, alguns times têm optado por entrar num processo de recuperação judicial. Mas, por exemplo, um adversário nosso, rival nosso aqui, que entrou nesse processo, ele se organizou. É óbvio que a situação dele é diferente, mas ele está comprando posições na Assembleia de Credores, para ele ter condição de dizer assim, ó, eu quero desse jeito. A gente começou esse processo sem ter a mínima condição de se posicionar nessa Assembleia. Então, a gente vai acabar tendo que ir para a SAF. Então, para resumir a missa, a gente vai ter que escolher qual é a SAF. Aí, SAF, veja, tem muita narrativa em cima disso, tá, gente? Mas aí você tem que considerar o patamar de dívida que você tem hoje, obviamente o valor da marca, e o valor da marca envolve potencial de compra, tamanho do seu mercado, potencial de compra desse mercado, o valor da marca, Tamanho de público. tamanho de público, que tudo marca, né? É o tamanho do mercado que você tem. Se vai integralizar ou não patrimônio nessa operação, se você vai envolver patrimônio ou não. Então, tanto pode ser uma SAF que diga assim, ó, eita, é 1 bilhão, mas é 1 bilhão em que tempo? Não, é 1 bilhão em 30 anos e abriu mão de todo o patrimônio. Opa, aí parece que é mais interessante. Então Aí a gente vai negócio ter que ter muito cuidado. A gente vai ter que ter muito cuidado. Tem SAF que dá certo, tem SAF que dá errado. O Santa Cruz decidiu ir por um caminho, e aí, veja, minha leitura pessoal. Invariavelmente, o negócio de futebol vai caminhar para a profissionalização. O Santa Cruz decidiu ir por um caminho que se livra das proteções que o esquema associativo tinha para poder ir no mercado captar dinheiro para resolver esse problema de endividamento. Vai dar certo, Alan? Eu não faço a menor ideia, Diego Denguilo, mas o Santa Cruz vai ter que fazer isso. Vai ter que buscar um montante que resolva a aprovação de um plano de recuperação judicial na Assembleia dos Credores, que subsidie o custeio do clube. E aí, o custeio do clube, eu estou falando da operação do futebol, do marketing, do financeiro, do jurídico, da divisão de base, por um tempo, e que minimamente qualifique o CT e o estádio. Então, Alan, então a gente está falando de quanto? Veja, como eu disse, depende muito das condições que foram impostas, foram negociadas, tempo, tudo isso. Mas eu, assim, num chute de alto nível, não tem, mesmo sem calendário, mesmo numa situação mais difícil, não tem como o Santa Cruz conversar com uma situação que seja menos de 300 milhões, porque vamos fazer uma conta grosseira. O Santa deve quanto? 270? Isso. Aproximadamente. Veja, aí você usa informações históricas de processo de recuperação judicial, mas vamos estimar aqui que com 100 você resolva esse problema. É uma estimativa, gente. É uma estimativa grosseira, inclusive. Aí você pega um outro terço desse dinheiro e investe no custeio. Investe não, subsidia o custeio. Futebol, base, jurídico. Por um tempo, você vai lá e investe em qualificar o estádio e o CT. Por que o CT? Qual o maior ativo do Santa Cruz se o Santa Cruz estiver operando bem? É a venda de atletas. O Santa Cruz é um clube que, organizado, vai jogar Série A e B, mas ele vai jogar numa posição mais intermediária. Na Série A, ele joga hoje numa posição mais intermediária. Ele não é o Flamengo, ele não é o Palmeiras. Ele vai jogar nesse patamar aqui. E se ele fizer um trabalho bem feito, ele tem direito de transmissão, tem venda de atletas, tem receita de estádio como grandes ativos. Então, quem não tem bonzinho nessa história. Quem quiser comprar o Santa Cruz agora, vai comprar na Série D, para que um dia venda na Série A ou na Série B. Isso. Se vai comprar por X agora, vai querer vender por 3, 4, 5X. Então não tem... É um negócio, É né? negócio. Então, veja, objetivamente, essa situação de consolidar uma SAF vai acontecer ao longo de 2024. Pode me chamar daqui a um ano e me cobrar se aconteceu ou não. Porque se não acontecer, Encerramos. encerramos. Pois é. Ou, nesse processo, criou-se uma outra saída envolvendo o uso do Arruda, dando como garantia para ir buscar capital no mercado, alguma outra coisa. Mas, veja, dentro do modelo atual, Santa Cruz não vai seguir. Não, aí é fora de cogitação, né? Não dá, Sim. não. Fora de cogitação. Então, veja, quando eu falei um valor, aquele valor, entenda, aquilo é um piso. Não dá para conversar por menos que isso. Eita, então vai ser quanto? Bota na conta, torcida, bota na conta o quanto o torcedor compra
Tem o número de cobra coral, tem número de estádio, tem número de voo, tem número de outros produtos. Bota tudo isso na conta. Isso daí dá quanto? Óbvio, já tem consultorias que fazem só isso. Sim. Então, eu acho que o Santa Cruz, ainda nessa situação, ainda que seja nessa situação, o Santa Cruz é um produto extremamente atrativo porque pode oferecer a um investidor a possibilidade de comprar ele hoje por X e daqui a 5, 6 anos vender por 3, 4, 5X. Tá? A última pergunta, né? A gente tá chegando ao final da nossa edição do Cast Coral. Agora a pergunta do Diego, do jornalista Diego. E o torcedor também deve estar se perguntando também. Essa pergunta é direcionada para o Alan Araújo. Alan será candidato a presidente do Santa? Hoje, não posso esconder de todo mundo, né? Eu trabalhei com o pessoal nesse grupo, né, que trabalhou ali junto na gestão do time. Tem opinião divergente, tem gente que acha que deve voltar a ajudar o clube, tem gente que acha que nossa contribuição já foi dada. Existe essa divergência. Hoje, no momento, existe uma série de conversas entre os diversos grupos de Santa Cruz. Tá? Eu, particularmente, a minha vontade é voltar a ajudar, sem que necessariamente signifique que eu serei o presidente do clube ano que vem. Eu gostaria de voltar a ajudar. Como é que Alan pode ajudar, Diego? Veja, Alan é um executivo da área de tecnologia, né? Então toca um negócio de base tecnológica há muito tempo. Então eu posso ser o próprio diretor de tecnologia do clube. Sim ou não? Não, eita, vai migrar para o modelo profissional de SAF. Então ele faz parte da comissão temática, a tecnologia e inovação no conselho. É óbvio que eu posso ajudar nisso. O Santa Cruz precisa remontar um núcleo de inteligência de futebol para voltar a olhar para ferramentas que mapeiam atletas, que nos possam dar uma vantagem competitiva na hora de montar elencos. É óbvio que eu posso ajudar nisso. Mas, objetivamente, hoje, há uma possibilidade de que no processo da eleição meu nome esteja envolvido em uma dessas chapas, né? Mas Está se costurando ainda, né? Sem qualquer presunção de achar que eu tenho que ser o presidente, sem nenhuma presunção de dizer que eu não converso com fulano, eu não converso. Eu acho que quem se submete a fazer política tem que ter um mínimo de abertura para sentar e ouvir as pessoas. Isso vai significar uma candidatura? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. E essa resposta precisa vir logo porque falta um mês para a eleição. Exatamente. Mas menos de um mês, né? Porque hoje é 17, entendeu? Então a eleição é dia 12, né? Isso. Então, nesse momento, tá se costurando algumas situações em que diversos nomes, surge o nome de Bruno Rego, surge o nome de Eduardo Petribu, De Vitinho, né? surge o nome de Vitinho, o próprio Marino, o grupo dele coloca o nome dele como candidato. Então, veja, tem muita gente. Imagino que o grupo que acabou de deixar a gestão de Antônio queira colocar algum nome na mesa. Quem subsidiou, que fez parte daquele movimento do Pro Santa, eu acho que eles querem colocar também nomes à mesa, enfim. Então eu acho que Tem aqui 3 vezes, né? Pelo amor de Deus. Então eu acho que, objetivamente respondendo, é possível, mas não existe nada certo. Em particular, eu acredito no modelo profissional. Então, eu não posso ficar o tempo todo, esses anos, militando no Santa Cruz, defendendo o profissionalismo, e eu me candidatar a ser o próximo presidente voluntário amador da instituição. Então, eu acho que se nesse contexto de construir um consenso ao redor dos temas como SAF, recuperação judicial, uso do Arruda, profissionalismo da gestão, e isso já conseguir ser concretizado nos primeiros momentos da gestão, é óbvio que eu estarei lá contribuindo, independente da posição que eu vou jogar. Mas se isso não for possível, quem quer que ganhe, pode me cobrar, quem quer que ganhe, da arquibancada ou da social, eu vou estar lá apoiando. Quando convocar para o jantar de adesão, eu vou. Quando convocar para analisar o documento da SAF, eu vou. Quando me pedirem para, dentro da minha rede de contatos, arrumar parceiros para patrocinar o clube, eu vou. Então, eu posso dizer que eu me abracei com as 3 cores desde 1983 e aí a gente vai até o fim. Até o fim dos meus dias, eu vou abraçado com ela. O Alan sendo candidato, o Alan ganhando a eleição, o marqueteiro é Guilherme Leite? Veja, ele não gostaria que eu dissesse isso, mas obviamente eu irei ligar para ele. Tá botando o cara na saia justa. O cara não é nem candidato ainda, pô. Mas assim, Não, porque assim
é como a gente tava falando aqui, né? O que dá certo tem que ir, pô, entendeu? Isso, velho? veja, assim, se a gente não tiver condições de imediatamente botar uma estrutura completamente profissionalizada, enquanto a gente caminha para um processo de SAF, que a gente faça um modelo intermediário. Ele é um profissional de quê? De marketing. Ele consegue, veja, ele pode dizer não tem problema nenhum, mas ele consegue, dentro do conhecimento, da formação e da rede de contato deles, prover bons serviços de marketing e comunicação de uma maneira profissional. Então, é óbvio que pessoas que têm um perfil, por exemplo, dele no marketing, ou de outras pessoas que a gente conhece. Por exemplo, eventos, operação de grandes eventos. É possível que ninguém que ganhe, veja, independente de quem ganhar, não vai pegar o telefone e ligar para o Bruno Rego. Bruno Rego Figueira, né? Tá danado o quê, bicho? Não é possível que alguém que ganhe, sei lá, não vá ligar para os grandes advogados com coragem para saber como é que é esse processo de recuperação judicial e consolidar a SAF. Exatamente. Não é possível que alguém ganhe e nesse processo de gestão financeira você não ligue para um Ítalo da vida, você não ligue para Saulo, você não ligue para outras pessoas que podem chegar. Mais uma vez, veja, o modelo do Santa Cruz precisa ser profissionalizado. Não dá para fazer um clube de Série A ou de Série B no futebol dos dias de hoje, a pessoa indo lá no seu tempo livre. Não dá. Não dá. Mas para bater o centro e encontrar as diretrizes e os caminhos e começar a fazer a roda girar, você não poder contar com pessoas como essa, eu acho que é um equívoco muito grande. É um tiro no pé, né? Exatamente. É assim, a disponibilidade de ajudar, feito o Alan tá dizendo, né? Todo mundo tem, independente de gestão, assim. Se, Guilherme quer ser diretor de marketing do Santos Novo? Não quero. Mas nada, pô, se a Alan entrou lá... O Mick tá lá, né, velho? Virou presidente, sei lá. Guilherme, tô precisando de ajuda aqui para montar uma equipe, para dar um auxílio numa campanha e tal. Eu tô disponível para ele e pro Santa Cruz, entendeu? Assim, para ajudar em tudo que eu puder. Agora, a intenção mesmo, já deixei claro, inclusive com ele, que não tenho a mínima intenção de assumir diretoria, não por não gostar do Santa ou por não querer voltar lá, ou por ter algum tipo de trauma, não é isso. É porque eu tô realmente focado nos meus negócios e preciso dar foco nele, né? Assim, aí eu concordo muito com o que o Alan tá falando. Você defender um modelo profissional e não tá lá profissionalmente no horário que é necessário, né? Que a gente sabe que um clube do tamanho do Santa precisa de uma dedicação forte. Então, ajudar a montar uma estrutura, botar a equipe lá, prestar um bom serviço lá, ver quem é o fornecedor, ok, estamos disponíveis aqui. Mas para assumir diretoria e ter a dedicação que eu acredito que é necessária, de você estar lá de manhã, de tarde e à noite, e na operação de jogo também ajudando e tudo, conversando com o patrocinador, trazendo negócio, não porque eu não gosto do Santa, muito pelo contrário, eu acho que eu já dei prova suficiente de passar 3 anos lá ralando, né? Mas assumir a diretoria assim de cara não tenho a mínima intenção de fazer isso, mas obviamente estou à disposição do Santa para ajudar em tudo que for necessário. Chegou o final do Cast Coral, mais uma edição do Cast Coral, e agora a gente abre o espaço para abraços, né? Quem vocês querem mandar um abraço aí? Tem uma galera muito grande aí pra gente mandar um abraço, né? Começa aí, Alan. Começa. Eu vou mandar um abraço pessoal do torneio TT Coral, né? Da TT Coral. Galera boa. Essa galera tá ralando, né? Inclusive, se eles usarem... Teu time lá é qual? É o Real Madrid, é o Real Madrid. Real Madrid, E eu já disse a eles, se eles usarem essa energia e o nível de profissionalismo que eles estão dando para esse torneio para fazer alguma coisa em benefício do Santa Cruz, a gente já dá um up grande. Já dá uma pulada boa. Então o negócio é profissional. Então eu tô no time do pós-jogo, que com o samba e com a cerveja. Da bicada, né? Então eu vou mandar um abraço para toda essa galera aí que organiza e participa dessa grande confraternização do tricolor. E lá, Diego, é muito interessante, porque tem gente que é coiote. Mas tem gente que na outra eleição votou no Pro Santa, tem gente de todas as tribos, mas todo mundo é amigo. Então um abraço pra essa galera, um abraço pra galera da Coralnet lá, que foi quem primeiro me abraçou e colocou nessa trilha de Santa Cruz. Então Renato, Sandrinho, Rodrigo, Guilherme, toda essa galera, né? Se eu começar a lista aqui, a gente só vai acabar em outro programa. Então... mandar esse abraço aqui também pra galera do Eterno. Franklin, né? O grande Franklin, Rei. O dia do torneio é dia 11 de novembro. 11 de novembro, Arena de Pernambuco, torcedor. Um evento altamente profissional, não é isso, Alan? Vejam, eu nunca... O atleta não, né? Olha, eu joguei base, viu, Diego? Assim, muito breve. Assim, eu era um atleta... abaixo das expectativas. Sim, falar nisso. Ganhei pernambucano, viu? Mas já teve um pra um, você e Voz? Um abraço a Voz. ainda aí, não teve, não. Por que não teve?
Um abraço especial para meu amigo Voz, viu? Por que não teve esse 1 para 1 ainda? Ele correu. Ele correu. Um abraço grande para ele, mas eu nunca joguei um torneio, mesmo quando era campeonato pernambucano, que tivesse o nível de organização e o que essa galera faz lá no torneio, viu? Eu nunca... Então, assim, é um negócio profissional. Então, para resumir, abraço para meu amigo Bruno Voz, para toda a galera da Coralnet, para a galera do torneio TT Coral, o pessoal do fechamento. Eterno Coral. Exatamente, para Eterno. Então é isso. Mais abraço. Abraço para o pessoal do Tricolor do CT também, né? Tricolor do Que é o CT. grupo do chinês, Isso. que é Bruno e Saulo lá, né? O Fredinho, a galera toda. Abraço para toda a torcida Tricolor, para minha família. Como diria a Xuxa, um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Pra tua família, Pra minha família, tem que mandar, tua né? família souber que tu tá aqui no programa. Quando ela vê o programa, já não vai perder muita... É nem clicar, pô. Pessoal, Quando clicar, deixa o like lá. Não tem esse da minha família que queira que eu volte pro Santa Cruz. Um abraço pra torcida do Santa Cruz aí, um abraço pra todo mundo, todos os grupos do WhatsApp, o Santa Cruz mais querido, o Amigos do Arruda, né? O Amigos do Arruda. O 83, o Boca de Cavalo, que Tininho criou um grupo, Boca de Cavalo, Tininho, o Boca de Cavalo. Todas as confrarias corais as também. confrarias, todo mundo que tá acompanhando, o pessoal do Coral Selva, né, do Bruno Voz lá também, né? Isso. Todo mundo que tá acompanhando. Pra equipe de comunicação que De trabalhou lá. comunicação, Banda Lapada aí, né? Comunicação, o Fernando, o Álvaro, a Léo, Natália, o Albertinho. Rafael, quem mais? Tem mais? Fernando. Rapaz, falou, mandaram a foto de Léo Albertinho. Pô, que pose é aquela? Tu viu, bicho? Eu Tu viu, rapaz? Rapaz, aquele Léo. Nossa eu vou exercer meu direito de Sereia. não comentar. Nossa querida sereia. Ele é muito Vou exercer meu direito de não comentar. É isso, torcedor. Essa foi mais uma edição do Cash Coral. A gente pede que esse vídeo, você compartilha essa live para todos os grupos do WhatsApp, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Próxima semana estaremos aqui trazendo novidades para você do Santa Cruz Futebol Clube. Recebemos hoje Alan Araújo, Guilherme Leite e debatemos tudo sobre o Santa Cruz Futebol Clube. Forte abraço e um beijo no coração.